Existem pessoas que passam pela nossa vida e desaparecem como se nunca tivessem existido. Mas existem outras pessoas que mesmo depois de anos continuam vivendo dentro de nós. Por quê? Porque elas deixaram uma única coisa: um rastro. No dicionário, rastro é o vestígio deixado pela passagem de alguém. E talvez isso explique o maior erro de quem quer ser inesquecível. O erro é querer ser visto. A magia está em deixar rastros. Porque ser visto dura alguns segundos, mas um rastro pode durar uma vida inteira. Mas afinal, o que faz alguém deixar um rastro? Eu quero que você faça um exercício. Feche os seus olhos por alguns segundos, não muitos, só um pouquinho, e pense em uma pessoa que deixou um rastro na sua vida. Pode ser um professor, um amigo, um avô, um amor, alguém que mudou alguma coisa aí em você. Agora responda, você lembra da roupa que essa pessoa usava? Provavelmente não. Você lembra exatamente das palavras que ela disse? Também não. Então por que ela continua vivendo dentro de você? Já parou para pensar nisso? Porque ela não mudou o que você via, ela mudou quem você era. Imagine caminhar sobre a areia de uma praia. Você olha para trás e vê as suas pegadas. Algumas ondas chegam e tudo desaparece. As pegadas somem, como se nunca tivesse passado nada por ali. Agora imagine uma trilha no meio de uma floresta. Centenas de pessoas passaram por aquele caminho durante muitos anos e justamente por isso o caminho continua ali, visível, marcado, impossível de ignorar. A diferença entre uma lembrança passageira e uma lembrança permanente não está no tempo que ela durou, está na transformação que ela provocou. Toda transformação deixa um antes e um depois. Antes de você, a pessoa era uma. Depois de você, ela se tornou outra. É impossível esquecer alguém que divide a sua vida em dois momentos. As pessoas acreditam que serão lembradas pela aparência, pela beleza, pelo dinheiro, pela inteligência ou até pelas palavras. Mas não. Nós lembramos daquilo que muda alguma coisa dentro da gente. Quem tenta impressionar muda o que os outros veem. Quem é inesquecível muda o que os outros sentem. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Impressionar é ocupar os olhos por alguns segundos. Transformar é ocupar a memória por muitos anos. Uma pedra lançada sobre o chão faz barulho, mas não muda nada. Agora joga essa mesma pedra em um lago, ela cria ondas que continuam se espalhando muito depois da pedra desaparecer. Pessoas inesquecíveis não vivem tentando fazer barulho, elas criam essas ondas, elas mudam estados emocionais, mudam perspectivas, mudam decisões e toda mudança deixa marcas. Talvez seja por isso que alguns pais continuam educando os filhos mesmo depois de morrer. Alguns professores continuam ensinando você mesmo depois que você saiu da escola. Alguns livros continuam mudando vidas centenas de anos depois de terem sido escritos. E eu espero que o meu livro tenha esse efeito. A presença desaparece, mas o efeito permanece. É por isso que quase ninguém lembra do caixa do supermercado, mas lembra daquela pessoa que fez você acreditar em você mesmo, daquele que apareceu quando ninguém apareceu, daquele que enxergou potencial em você quando nem você conseguia enxergar. Seja alguém que ajuda as pessoas a mudarem, da tristeza para a alegria, do medo para a coragem, do caos para a tranquilidade, da carência para o afeto, da raiva para o alívio. Porque ninguém esquece quem melhora a vida do outro. Agora existe uma pergunta ainda mais importante. Quem nunca deixa rastros? Pensa nisso. É a pessoa que passa o tempo inteiro tentando ser aprovada, a pessoa que fala de si mesma, a pessoa que entra em uma conversa querendo parecer interessante,
em vez de querer tornar o outro interessante, o outro melhor, a pessoa previsível, superficial, que termina uma conversa exatamente do mesmo jeito que começou. Ela entra na vida de alguém sem alterar absolutamente nada e por isso é a primeira que sai da memória. Existe uma característica curiosa sobre os rastros. Os mais impactantes sempre são feitos para frente e não para trás, porque deixar rastros é sobre melhorar o futuro do outro e não o passado. Se você quer ser inesquecível, pare de perguntar: como faço para gostarem de mim? Faça uma pergunta melhor: como faço para uma pessoa sair do nosso encontro melhor do que entrou? Pode ser com uma ideia nova, uma esperança, uma coragem, uma paz, um sorriso, uma direção. Não importa o tamanho da transformação, o que importa é que ela exista. Porque ninguém esquece quem devolveu sua coragem, ninguém esquece quem trouxe paz em meio ao caos, ninguém esquece quem despertou uma ambição que estava bem adormecida, ninguém esquece quem mostrou um caminho quando tudo parecia obscuro. Você não é lembrado pelo que você oferece, você é lembrado pelo que você desperta. Presentes acabam, elogios são esquecidos, aparência envelhece. Mas aquilo que você desperta dentro de alguém pode atravessar décadas. Pessoas podem até ser lembradas pelo que fizeram, mas pessoas inesquecíveis são lembradas pelo que fizeram para os outros se tornarem melhores. A verdade é que ser inesquecível nunca foi sobre ocupar espaço na memória de alguém. Sempre foi sobre ocupar espaço na história de alguém. Porque memórias desaparecem, histórias continuam sendo contadas. Quem é lembrado na humanidade? Aqueles que entraram para a história. E existe uma pergunta que vale a pena lembrar para o resto da sua vida. Quando você partir, o que vai continuar existindo por sua causa? Uma ideia? Uma coragem? Um sonho? Uma mudança? Porque é isso que permanece. Pessoas vão esquecer sua roupa, vão esquecer sua voz, vão esquecer quase tudo sobre você e o que você disse, mas nunca vão esquecer quem elas se tornaram depois de conhecer você. Esse é o verdadeiro rastro. E se esse vídeo deixou um rastro em você, compartilhe com alguém que já deixou um rastro na sua vida. E eu também vou deixar aqui um rastro do meu livro, o link na descrição desse vídeo. O livro se chama A Arte de Encantar Pessoas. E se você quer aprender mais sobre as leis invisíveis que tornam uma pessoa irresistível, inesquecível e influente, inscreva-se no meu canal. Meu nome é Gui Fleury e a minha missão é tornar você alguém absolutamente magnético.